Agora chegou a hora da gente celebrar a vida e o talento de duas maravilhosas cantoras brasileiras. Essa paulista esteve em evidência nas décadas de 60, 70, desafiando o reinado da MPB, com gravações de boleros, samba-canção, que eu gosto tanto, tudo de arquitetura popular. Agora ela dedica um tributo impecável à saudosa Ângela Maria, que nos deixou há quase um ano. Nós vamos nos emocionar numa bela homenagem que começa agora na voz dessa bonitinha, Edith Veiga. Balada triste que me faz lembrar alguém que existe e que outrora foi meu bem. Balada triste, melodia do meu drama. Este alguém já não me ama, esqueceu você também. Não há mais nada, foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga e companheira. Vou cantá-la a vida inteira pra lembrar o que passou. Não há mais nada, foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. Comigo, velha amiga e companheira, vou cantá-la a vida inteira para lembrar o que passou. Por que você me abandonou durante esse tempo todo? Você que me deixou, Não, fiquei triste. Amo você. Você Agora mora aqui que tô dentro. te vendo tão lindo ainda, meu Deus do céu. Amiga não vale. Ai, amor meu, você tá bem? Que bom ver você, muito que bom. ver você cantando impecavelmente essa canção Balada Triste. Me recorda, né, de épocas em que eu era pequeno ainda, né? E minha mãe adorava essa música, cantava para mim. Então, olha que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Você me devolveu agora a minha infância. Essa música é uma das músicas que a Ângela mais gostava de cantar. E eu não sabia disso. E ela cantava em todos os shows, essa música. Balada Triste, muito legal. Apresenta todo mundo. Esse aqui no piano é o Anderson? É o Anderson. Tá. Obrigada, Anderson. William, você é o William. Bonito, hein? Tá Obrigado. alinhado, todo mundo alinhado. É. No baixo? André, você tá bom? Tudo bem. Daniel, muito obrigado por estarem aqui. Isso aqui é da minha época. É um jazz bass. Para mim é o melhor contrabaixo que existe. Pode crer. Não é? Amor meu, agora vamos falar desse projeto. Você e outros astros estão nesse projeto, que na verdade é um tributo à nossa querida É um Ângela, tributo, né? Ângela. Qual é a importância disso? Conta para mim essa história, Edith. Bom, diria que a importância para o Brasil é imenso, né? E mais ainda, diria que para mim foi uma coisa que aprendi a cantar, aprendi a andar no palco, aprendi a respirar quando cantava. Enfim, ela foi assim uma professora inusitada, porque quando eu vim do interior de São Paulo e eu gravei o Faz-me Rir, um dia nós estávamos na TV Tupi
E eu conheci a Ângela pessoalmente, mas ela era meu ídolo, de eu chorar, de eu morrer, de sofrer, tal. Aí, quando eu a conheci, aquilo foi demais, né? Porque foi assim, como foi com você, que a gente se conhecia. Ah, para! Né? Foi assim, demais. Para. E Ângela foi o meu ídolo. Sempre. Eu sempre cantei as músicas de Ângela Maria. Agora, engraçado é o seguinte, né? Já declarei isso publicamente um monte de vezes aqui. Essa latinidade que me envolve com o bolero, que eu acho uma coisa sensacional. Gostoso, Só né? você Só deu você as me cartas. acompanhou. Só você deu as cartas aqui com o bolero, Não, né? não tem mais ninguém, não sei, o mundo. Você vê cada coisa que acontece, cada dia acontece. Pois é. E eu tenho que agradecer a Deus e agradeço muito, Senhor. E as pessoas que me ajudam ainda hoje, me levando para cantar no programa, que está muito complicado hoje para o artista da minha safra cantar, né? Não é da sua safra. Não existe mais espaço para Não tem musicais mais nada, na não televisão desse país. Uma coisa que me irrita. Afinal, Não eu tem. sou músico. Então Pois isso aqui é. está aberto para... está aberto para vocês todos, colegas, que não encontram, e é fato isso, não encontram espaço em televisão. Mas aqui você tem, a hora que você quiser, mete o pé na Graças porta e a entra. Deus. Tá certo que fiquei um tempinho agora sem falar com você, mas eu te vejo, eu te assisto, mato saudade, Você né? me Isso. abandona Até vim covardemente. hoje, né? Dani, vem cá. Daniel, olha aí, ó, esse bonitão aqui, Esse foi o homem de mais sorte que teve no mundo. pois é, tá bom, querido. Esse dividiu a cama e a casa com a Ângela. Ah, Sem bonitão. dúvida. A cama, a casa e o palco. E o Por palco 41 também. anos. 41 anos, né? Olha, coisa Meu Deus do céu. O que é esse tributo, Dani? Fala pra gente. O Tributos é o seguinte, eu tinha desistido totalmente do meio artístico. Tá. Né? Aí o Rodrigo Giglio e o Carlos Saad acharam que eu não deveria sair. Então montamos uma empresa, uma nova produtora. Tá. E o Tributos é o seguinte, nós vamos fazer um tributo a cada 2, 3 meses e não poderia deixar de começar com a Ângela, né? Lógico. Então é uma coisa que eles estão fazendo por mim para me aliviar um pouco, né? Porque a barra ficou pesada. Lógico. Um buraco, né? Um dentro do buraco seu coração, imenso, né? Fala do repertório, porque eu estava conversando agora com a Edith, porque eu me liguei efetivamente com a Edith por causa dos boleros. Sim. É um negócio que eu gosto e tal, aquela coisa. E ela foi a campeã, sem dúvida nenhuma, dos boleros aqui. Ela cantou Balada Triste agora, que era uma canção que minha mãe amava perdidamente. Lindo. Então eu queria saber do repertório. Vai ter tudo aquilo? Tudo. Tudo e mais um pouco Inclusive ainda, a né? surpresa do Babalu. Babalu! O Babalu. Ai, que coisa linda. Olha, já fizeram várias homenagens Já. para a Ângela, muito merecida, agradeço a todos que fizeram, mas esse vai ser bem diferente. Bom, só para... Você sabe, não cortando o que você está falando? Não, você não sabe fala que nada, no dia você que vai falar. no dia em que levaram a Ângela embora, né? Lá para cima, eu cantei Babalu no enterro dela. Então, essa foi a minha mensagem que eu podia ter dado para ela. Ô, meu amor. Cantei Babalu para ela. E eu acho que ela gostou. Tá tudo emocionadinha aqui. Bonitinha. Meu ídolo. Bonitinha, Minha bonitinha. amiga, foi minha amiga, irmã, camarada mesmo, muito, muito querida. Por isso eu choro. Não era para chorar, né? Não. Mas não chorar. Então tá bom. Mas olha, essa é uma lágrima que vale a pena. É, No nosso ofício, Edith, nós temos que trabalhar com emoção. com certeza. Nós somos seres humanos, as pessoas acham que nós somos produtos. Mas não, nós, seres humanos, abrigamos dentro da gente o comunicador, o artista, o cantor, o ator. Não é? Essa dualidade é muito forte. E numa hora dessa, a sensibilidade vem à flor da pele mesmo. É muito lindo isso. Grande companheira, né, campeão? Maravilhosa. Indiscutivelmente uma grande esposa, uma mulher fiel, dedicada, amiga, companheira de todos os momentos. Olha que bonitinha essa que foto. Dá uma bonitinha. olhada aí, Dani, olha aí. Não é? Bom, olha, se você curte música da melhor qualidade, não vou poder zapiar, não. Eu volto com essa turma toda em 2 minutos. Já ouvimos um pouquinho do que é esse tributo com grandes estrelas, nós vamos prosseguir ouvindo mais uma na voz dessa bonitinha, impecável, que embora tenha me abandonado, eu consigo perdoar. Ela é impecável. E olha, e para mim eu vou dizer, gente, você ainda é a rainha desse gênero musical que eu amo, que é o bolero. Eu te vejo sempre assim. Olha que coisa linda. Edith Veiga.
Essa música foi linda também. Essa música foi linda que eu gravei um mês antes dela partir. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, aquele amor que eu sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrará a Cinderela de beijos mais puros e de amor pra te dar. Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar. Cinderela, eu sou Cinderela, e o meu príncipe encantado vai chegar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, aquele amor que eu sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrará a Cinderela de beijos mais puros, de amor pra te dar. Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar. Cinderela, eu sou Cinderela, e o meu príncipe encantado vai chegar, e o meu príncipe encantado vai chegar. Tem que ser príncipe mesmo, porque você é princesa. Não é? Ah, bonitinha. Ai, ó, eu quero saber, você estava falando tanta coisa que fica difícil agora perguntar alguma lembrança dela para dividir com a gente, ou o Daniel. Se você tem alguma coisa que quiser falar, porque afinal você está homenageando a sua tenho amiga. várias lembranças, né? Porque como ela foi meu ídolo, eu seguia ela. Então eu fui mais que amiga, fui mais uma seguidora de Ângela Maria, maior cantora do Brasil, que o Brasil já teve. E eu me lembro muito de quando ela ia lá em casa, com as crianças, com ele, com o marido, para ficar lá em casa, jantar. A Ângela ia para a cozinha, fazia lá uma carne gostosa, frita, não sei como é que ela fazia aquele negócio. Bifinho na manteiga. Uma coisa assim, coisa que ela fazia. Então, essa imagem que eu tenho de que ela entrando na minha casa, ali no Pacaembu, ela e a família dela toda, e a gente escutando tudo que tinha música, escutava ela cantar, escutava as crianças gritar, chorar, e ela correndo atrás. Foi uma época assim linda da vida nossa com a Ângela, né? Porque a gente conviveu família. Foi muito legal mesmo. Quem é que vai estar no Bom, tributo? Rony, temos o maravilhoso Aguinaldo Raiol, Meu irmão. Adriana Ribeiro, Opa, conheço a dele também. Altemar Dutra Júnior, uma surpresa do Dudu Nobre, Olha, Dudu, esse é outro brother. nossa Dudu. maravilhosa Edith Veiga, A princesa, Edith. Marquinhos Moura, Gente! Luiz Airão,
Otávio Almeida, que é um cantor maravilhoso, está sabendo. Conheço. Sérgio Reis. Sérgio também nessa, Rinaldo Viana. Sim. E Vanessa Jackson. São 11 artistas num só dia. E eu vou dizer aonde. Dia 15 agora, Isso. às 21 horas, no Teatro Procópio Ferreira, aqui na Augusta, né? Na Augusta. Procópio Ferreira, 2823, nem sabia que tinha número Procópio Ferreira, tem número. Augusta 2823, aqui nos Jardins. Isso às 9 horas da noite, no dia 15. Todo mundo? Todo Tá lá. mundo. Todo mundo. Todo Tá lá. mundo. Mega E show. vai E interagir. você também. Estamos Você é nessa. nosso Você é convidado nosso especial. convidado de honra. Obrigado. E vai interagir com o telão, a Ângela vai cantar também ali naquele momento, interagindo Você com os imagina artistas. esse show, né? Choradeira que vai ter lá, Deus me livre. Ruim pra mim, ruim pra você. Somos chorões de carteirinha, né? Não é? Somos, meu, eu choro muito, choro à toa. E Amor lembrando meu, dela vai, que diga. foi embora assim, sem... Ela não avisou que ia, né? Só isso que ficou triste. Eu não Ela podia tava ter dito, aqui. estou indo, Edith. Eu não estava Ela aqui, não mas disse nada, nós foi embora. conseguimos ler em sites internacionais isso. Ai, ai, ai. Foi embora. Mas nós ficamos Como aqui. eu te disse, cuida dela. Sempre te falei isso. É. Cuida da memória dela. Se tá você cuidando. ver essa foto foi com essa intenção. Olha que Se linda. você observar essa foto, ela está lá de cima vendo o que nós estamos fazendo aqui. É, verdade. Olha que lindo mesmo. Tá? Essa foto foi... Legal. Bonitinha! Obrigado por ter existido no meio da gente. Foi Beijo. maravilhoso. Obrigado, minhas crianças. Vê se não me abandona mais. Você também, por favor, que possa morrer e você não me trazer mais aqui. Tá? Então, melhor trazer logo antes que eu vá embora. Porque Andréia, não dá ó, para avisar. Precisa trazer ela para cantar aqueles boleros maravilhosos. Boleirão, Tá fechado. A nossa produtora disse que tá Aliás, eu fechado. trouxe um disco para você. Ótimo. Cadê ele? De bolero, que der. Tá aí? Tá. Rony, Tá na minha bolsa. eu gostaria de agradecer a Orquestra Triunfal. São Essa 35 turma? músicos. Imagina, isso aqui já fez um barulho danado, é. imagina. Orquestra Triunfal maravilhosa para acompanhar todo mundo. Obrigado, querido, por ter vindo. Tá lá meu disco. Me dá aqui, essa aqui. Isso aqui. Mas obrigado, Bahia. Olha aqui, ó. Tchan. O Que quê? bonitinha que ela Não, tá. eu vou virar. Aqui, ó. Olha só. Fala, gatona. Querida. Maravilha. Obrigado, amor. Beijo grande, fiquei muito feliz de ver você, muito mesmo. Não Te mais amo, do que você eu. sabe disso. Obrigado, amor. Obrigado, Dani. Rony. Minhas crianças, vocês são insuportáveis. Obrigado. Obrigado, queridos. obrigado. Obrigado. Obrigado, querido. Como é que eu vou adjetivar? Parece uma pera, né? Pelo menos você me ensinou. Parece uma pera, fica localizada aqui bem abaixo, ó, no lobo direito do fígado, e a sua função é armazenar a bile, que é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino. Muito bem. Vamos falar sobre a sua vesícula, sua saúde, possíveis complicações? E nos ajuda nessa o mestre e doutor em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor na mesma instituição e que está conosco aqui. Boa tarde, doutor Fábio Tuller. Boa tarde. Tá bom, querido? Prazer em vê-lo. Como está? Prazer é meu. Tudo Uma bom? honra estar aqui. Ah, imagina, minha. Nós estávamos falando, né? A grande, presta atenção, isso aqui é sensacional. Nós dois nascemos nos Estados Unidos de Niterói. Ah, coisa boa. Conterrâneo. É conterrâneo. Você está bem, querido? Tudo já. Bom, para começar, vamos falar da importância da vesícula, se é que tem alguma importância. É um bom princípio aí, Não né? é? A vesícula, ela tem uma importância secundária, realmente, né, no processo digestivo. A bile, ela é um órgão, a vesícula é um órgão que armazena a bile. Né? O que é a bile? Essa substância que o fígado produz, que é responsável, então, como se fosse um detergente, para ficar uma linguagem fácil da gente entender. Ele é um detergente da gordura. Então, quando a gente come alguma coisa muito gordurosa, a gente chega no início do intestino fino, nosso organismo manda uma mensagem para a vesícula para ela esvaziar. E aí ele joga esse detergente, que é a bile, que ajuda a dissolver a gordura para o organismo absorver. Então essa é a função. Mas ela é secundária porque ela é um órgãozinho que armazena uma quantidade pequena de bile, né, por um excesso. Uma situação que você vai comer um churrasco, alguma coisa muito gordurosa, então ela tem aquele plus, um pouquinho a mais.
E quando a gente retira a vesícula, por exemplo, ficar sem vesícula, o fígado faz esse papel muito bem. Então por isso que é secundário, né? Ela não tem uma importância muito grande para o nosso organismo hoje em dia. Olha, é uma coisa muito engraçada. Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso. Pelo menos, Fábio, você vai dizer, não, Rony, você ficou doido, não. Eu tenho, aliás, por dever de ofício, eu tenho perguntado, e a vesícula, como é que está? Não tenho. E aí, não tenho. Entre cada 10 pessoas, isso foi uma conta minha. 4 não tem vesícula. Para que serve a vesícula, gente? A incidência, na verdade, hoje a gente tem na área médica em torno de 20%, né? Se você pensar, 20% da população não tem pedra na vesícula, vai desenvolver uma doença da vesícula. Não necessariamente todos vão retirar, né? Então é muito frequente mesmo. Mas a função é secundária, a função ela dá para viver muito bem sem, né? E quais são, na verdade, as doenças que podem atingir a vesícula? A vesícula tem 3 doenças principais, né, que acometem. É o pólipo de vesícula, as pedras na vesícula e o câncer de vesícula, que é o mais grave deles. Tem câncer de vesícula? Tem câncer na vesícula. Mas faz metástase e tudo? Metástase e tudo. Inclusive, assim, os cálculos maiores de 3 centímetros, eles aumentam o risco do câncer de vesícula. Então, uma das indicações de retirar a vesícula é quando você tem um cálculo grande, realmente. Esses né? são pequenos, por exemplo? Esses são vários pequenos cálculos, né? Que é o mais comum, são os cálculos de colesterol, que são mais frequentes. 80% dos casos são por excesso de colesterol na bile, né? Então ela tem, normalmente tem 3 tipos de cálculos diferentes. São os cálculos pretos, né, mais escuros, marrons e os amarelos. Os amarelos são de colesterol, são mais frequentes. E os pretos? Os pretos são de bilirrubina, bilirrubinato de cálcio. Tá. A gente tem uma quantidade de cálcio muito pequena na vesícula, mas às vezes, o que acontece? Para entender a formação do cálculo, é interessante a gente pensar assim. Eu gosto de falar, é um copo de Nescau, de leite, Nescau e açúcar. Tá. Você tem que misturar o tempo inteiro. Você parou de misturar, aquilo precipita. Sim. A bile é a mesma coisa. Então você tem sais biliares, lecitina e o colesterol. Eles têm que estar em quantidades misturadas. Se aumentou a quantidade de colesterol, aquilo precipita, forma cálculo. Se diminuiu a quantidade de lecitina, que ajuda a dissolver, forma cálculo, né? Se diminuiu a quantidade de água ali que é solúvel, precipita. Uma coisa interessante, né, que todo mundo tem pavor de pâncreas, que é um órgão complicadíssimo, difícil de ser detectado até radiologicamente, enfim. Quando essa pedra é muito pequena, pelo menos foi o que você me falou, ela entra no canal que vai para o pâncreas. Aí é pancreatite, aí a coisa complica mesmo, né? Aí quando a gente tem uma pedra na vesícula, a gente pode ter assim, até 10% das pessoas podem passar da vesícula para o canal. Geralmente quando são cálculos menores do que 5 milímetros. Por quê? Porque a medidinha, né, da passagem ali da vesícula, ela tem 5 milímetros. Então esses cálculos menores de 5 milímetros passam. Passando, ela pode parar no canal, então às vezes a pessoa fica amarela, aquilo entope o canal do fígado, e a pessoa vai ficar amarela, que a gente chama de icterícia, fica aquela amarela esverdeada. Ou quando ela passa, ela é bem pequenininha e passa pelo pâncreas também, ela inflama o pâncreas. Aí pode dar uma pancreatite, que são as complicações da pedra vesícula. Exatamente. Bom, vamos falar, por que surgem essas pedras? Tudo bem, eu fiquei sabendo, bilirrubina, tem colesterol, mas por que elas aparecem assim? Porque tem coisas que são assintomáticas. Quando dói, a gente já sabe. Tem alguma coisa errada. E quando não dói? 80% é assintomático, né? A maioria das pessoas tem e não sabe que tem, né? Então, só 20% acaba dando sintoma. Hoje a gente tem assim, estatística é sempre aquele negócio, né? A gente fala meio geral para a gente poder estudar. Mas você tem assim, quem tem pedra na vesícula desenvolve sintoma o risco é de 1 a 2% ao ano desenvolver sintoma. Então você passar 10 anos, em torno de 20% de você ter um sintoma. Então às vezes tem pessoas que passam a vida desde até mais velho e não tem sintoma nenhum, vai aparecer lá na frente. E às vezes tem cálculos impressionantes, cálculos de 5, 6 centímetros. Meu Deus! Toda a vesícula enormes. Então, uma bola de golfe. Olha, bola de golfe. De golfe, o maior, às vezes. Porque foi desenvolvendo, foi acumulando ao longo dos anos. E quando você faz o diagnóstico já tá lá. Anatomicamente, qual é o tamanho da vesícula biliar? Da vesícula, ela tem mais ou menos uns 7 centímetros, né? Tá. Ela tem mais ou menos esse tamanho, 7 centímetros, e uns 3 de largura, 3, 4 de largura. Mas quando ela entope, ela pode ficar o dobro, até mais. Entendi.
Entendi. A mais comum, então, desse tipo de doença, quer dizer, que são a pedra na vesícula, podem não dizer nada durante muito tempo. Cabe minha pergunta aí. Então, cronologicamente, não há nenhuma importância? Você pode ter isso jovem? Você pode começar cedo. Assim, a incidência maior é após os 40 anos, né? A gente tem uma regrinha, assim, quando está na faculdade, que a gente aprende, que são os 4 Fs. Hoje a gente aprende o 5º F, que é sempre em inglês, né? O que é o 4F? A gente lembrava disso para fazer prova na época da faculdade. Que era assim, forte, de 40 anos, né? 40. Mulheres, female. Fat, as mulheres mais obesas. Fertility, que tinham muitos filhos na época. E family, que era histórico familiar. Mas existe histórico familiar? Há uma coisa genética? Hoje tem uma relação. Antes a gente acreditava que não, a gente sabe que existe uma relação de histórico familiar, sim. Mas muito também pode ser por hábitos, né? Então, hábitos alimentares, alimentos mais gordurosos, a saturação do colesterol, ali é um fator importante. E há como prevenir? A prevenção, ela vai basicamente na alimentação, né? Você evitar esses fatores que são os riscos. Evitar a obesidade, ter uma alimentação menos gordurosa. Mas assim, não se tem hoje uma causa. A causa da pedra na vesícula é comer gordura. Não é. A gente tem muitos pacientes obesos. Aumenta o risco? Aumenta. Mas essa não é a causa. Na medicina não sabe exatamente a causa da formação. A gente sabe como acontece, que é uma alteração nessa solução que a gente falou aí, né? Essas substâncias. Mas exatamente o que causa ainda está para descobrir. Tratamentos, existem tratamentos? Existem. Sem ser o cirúrgico. A gente brinca assim, o chá de quebra-pedra, que é um deles. Não. Mas existem alguns medicamentos, né? Mas a efetividade desses tratamentos é muito baixas. Né? Existe o ácido desoxicólico, que é um tipo de remédio que a gente tem via oral. Ele, teoricamente, ajudaria a aumentar a quantidade desses sais biliares para diluir a bile. Mas o efeito dele é muito restrito. Alguns pacientes que a gente opera de obesidade, por exemplo, que eles vão emagrecer muito rápido, ele tem um risco até 20% de formar cálculo durante o período de emagrecimento. Porque o organismo vai liberar esse colesterol e acaba formando os cálculos de colesterol. Então, às vezes, a gente dá essa medicação nesse período específico, durante alguns meses, para evitar que forme o cálculo. Mas uma vez formado, aí você entrar com uma medicação para isso, a chance de resolver é muito baixa, e quando resolve, separar a medicação, volta tudo de novo. Então acaba sendo muito pouco utilizado. Meu avô, que era cirurgião, dizia o seguinte: evite ao máximo cirurgia, mas só existe uma cura para qualquer doença, a cirúrgica. É sábio, né? Não, é isso aí. Agora, em que caso, na verdade, como é que a gente faz esse diagnóstico? Tem que ser de forma radiológica? O melhor exame, apesar das pessoas hoje, né, a gente sofisticar exames, o melhor exame para pedra, o principal exame para pedra é o ultrassom, né? O ultrassom é o que tem mais sensibilidade. Até 97, 98% identifica as pedras. Em pacientes, às vezes, muito obesos, isso dificulta um pouco. Aí a gente tem que fazer alguma tomografia ou ressonância. Mas a ultrassom é mais sensível do que a ressonância, do que a tomografia para as pedras. Então, é o exame de escolha. Vamos dizer agora a coisa que é importante, como o vovô dizia. Em que casos a cirurgia é recomendada? Em todos, né? Com toda certeza em todos, né? Na verdade, assim, conforme o seu avô falou, né? Às vezes, para o cirurgião e para o médico, a gente tem que... É muito mais difícil saber quando não operar. Porque quando operar é fácil, a nossa especialidade é de operar. Então, conforme a gente vai tendo um pouco mais de maturidade dentro da área cirúrgica, a gente tem que identificar e saber identificar os casos onde você não deve indicar a cirurgia. Porque com a laparoscopia, que as cirurgias menos invasivas, a cirurgia robótica, todo o avanço, realmente os riscos diminuíram muito. Então, ampliou essa indicação. Antigamente era assim, só opera se tivesse sintoma. Hoje, se a pessoa é saudável, tem uma condição de saúde boa, a gente acaba orientando a cirurgia, mesmo que o paciente a pessoa não tenha um sintoma muito importante por causa dos riscos relacionados a isso. Mas é importante saber identificar também os pacientes, as pessoas que não devem ser operadas, né? Vamos dizer, no caso dela ter sido removida, como viver sem ela?
Normalmente. Não mude nada a sua vida, porque não precisa mudar. Às vezes a gente orienta, né, nesse início de pós-operatório, manter uma alimentação um pouco mais leve, em termos de gordura, porque você vai estimular a produção da bile. E como não tem a vesícula para armazenar, a bile vai sendo eliminada diretamente no intestino. Então, às vezes, isso pode provocar uma certa irritação. Soltar um pouco o intestino, pode, quando você tiver uma alimentação mais gordurosa, dar um pouco de diarreia. Isso é raro. As diarreias permanentes, existem síndromes pós-colestectomia, que a gente chama na área médica, que são, às vezes, diarreias de difícil tratamento. Mas acontece numa porcentagem muito pequena dos casos, mas por causa dessa irritação da bile constante no intestino. Fábio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um prazer enorme. Dr. Fábio Tuller, que nosso conterrâneo dos Estados Unidos de Niterói, é mestre e doutor em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e professor na mesma instituição. Obrigado, querido, por ter vindo, viu? Vocês parem de olhar aquele... Ó, meninas da produção, parem de olhar para ele, é comprometido. Olha, piscou o olhinho. É lindo o cara, né? É incompetente. Vocês não prestam. Obrigado, Fábio. Obrigado. Nós estamos de volta para provar das criações dessa Grand Chef de Cuisine, que com maestria, criatividade e técnica, ela alia tudo isso os ingredientes frescos locais, que é a gastronomia da nossa terra. Ela é nascida em Pindamonhangaba. A família dela, como a minha, a sua, com toda certeza, tem origem portuguesa, mas espanhola também. Ela cresceu em contato com a natureza, em meio àquelas caçarolas das avós, da mãe. Isso sim que é comfort food, né? Fala a verdade. Que eram cozinheiros de mão cheia. Eu estou recebendo Rafaela Homem de Melo. Como vai você, meu amigo? Boa tarde, Rony. Obrigado pelo convite. Ah, obrigado eu. Obrigado eu. Olha, eu vou dizer, a família Homem de Melo, de certa forma tão conhecida aqui em nosso país, fundamentalmente aqui no nosso estado de São Paulo, é muito, muito conhecida. Alguém da família Homem de Melo te inspirou, te inspira? Ah, Rony, acho que a Berta. Eu trabalho com festa e ela foi a poetisa que traduziu em português a canção do Parabéns a Você. Então, que acho lindo que isso, ela... né? Todo final de semana eu lembro dela, cantando parabéns para alguém. Que lindo, né? Você tem algum parentesco com o Zusa? O Zusa é uma família só, então provavelmente sim, de alguma forma longe. O meu avô era, acho que filho único, então eram de alguma forma longe, mas é uma mesma família. Que o Zusa é tão amigo nosso, gosto tanto dele, Zusa Homem de Melo. Eu tive contato com ele. Teve já? Tive. É uma figura maravilhosa, né? Demais. Bom, olha, natureza, você foi criada na natureza, acho que todos nós somos caipiras da cidade, então a gente ficava doido para ir para a nossa fazenda. Eu me lembro, quando a gente era garota, o sonho da minha vida é que chegasse dezembro para eu poder ir para a fazenda. Claro, deixa eu ver, bota um sapato, menino, todo mundo descalço, era, né? Exatamente. A varinha de pescar no ombro, se lambuzando de fruta, correndo atrás de todo mundo, nosso cavalinho, que coisa boa. Então, essa mescla que você faz, e que eu tento fazer de certa forma também, de natureza e urbanidade, essa coisa meio cosmopolita, que é o que eu chamo de rusticidade elegante, Rafa. Que é uma coisa que é rústica, mas se harmoniza com o elegante, fica uma coisa tão bacana. Eu te falei em off, que eu adoro a gastronomia histórica brasileira, né? Essa é a sua praia? Essa é a minha praia, Rony. Na verdade, eu saí do interior com 17 anos. Agora você já tem 18, né? Agora eu tenho 30. Com cara de 16, é isso que dá. Fala. E aí vim para essa mega cidade maravilhosa que eu amo de paixão. Eu também amo São Paulo, amo São Paulo. E aí tento trazer um pouco das minhas origens, né? Essas caçarolas, essa ideia da cozinha tradicional. E aí trazer o Brasil inteiro para a festa é bem bacana. Sem dúvida alguma, porque as pessoas não conhecem de fato, né, a gastronomia da nossa terra, que eu chamo de gastronomia histórica, né? Coisas tão bacanas, com origens africanas, portuguesas, holandesas, francesas, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. São Paulo, então, né? Aqui, então, é considerado hoje a capital mundial da gastronomia. O que você vai fazer? Fala devagar para não passar mal. Fala. É um arroz de carreteiro. Amo. Com banana da terra, amêndoa torrada e um azeite aromático. Amêndoa torrada eu nunca vi. Com banana da terra já, mas
A gente pode substituir a amêndoa por outra coisa? Sim, a função da amêndoa, na verdade, é para dar uma crocância ao prato. Então, tá. a gente pode substituir por uma castanha do Pará, por exemplo, tranquilamente. Estou dando uma crocância à minha barriga. Você pode dar algum, sei lá, ensinar alguma coisa, alguma etapa para quem está em casa assistindo a gente? Sim, claro, vamos lá. Vamos. Primeiro passo é a gente colocar... Aqui hoje eu estou usando a manteiga de garrafa, mas a gente pode em casa usar azeite. Manteiga de garrafa é sonho dourado, é uma coisa maravilhosa. Enfim. Sonho dourado isso aí. E aí a gente sela, refoga um pouquinho a carne seca já cozida, cortada em cubinhos. E aí o processo começa aqui. Muito bom. Primeiro a carne seca. Primeiro a carne seca. Aí na sequência da carne seca, o ideal é dar uma refogadinha nela Refogar, antes. não vai selar não, refogar. É só refogar. Tá. Refogar, eu já refoguei a calabresa e aí a gente coloca aqui também, refoga elas. Já comi todas. Viu? A quantidade qual é? A quantidade vai ao gosto do freguês. Eu, por exemplo, gosto de deixar bem harmônico, assim, como as carnes são fortes, né? Então, bacana é você colocar um pouco de cada, uma gordurinha. Calabresa espetacular, meu Deus do céu. É bom, né? Esse que você chama de azeite aromático, o que que é? O azeite aromático, esse tá com manjericão e amêndoa. Mas em casa a gente pode fazer com o que tiver na geladeira. Com amêndoa, como assim? Com amêndoa. Tritura Você ele, pila a macera, amêndoa, tá. E aí depois passa numa peneira bem fininha ou num valzinho que tiver. E aí ele fica esse azeitinho bem fino e bem aromático. Ah, mas tá mesmo. Que belezinha. Bom, então você, primeiro passo, refoga. Refoga. Tá. E aí na sequência a gente coloca a banana, a salsinha, Banana o da terra, arroz, que aqui está. a banana da terra. A banana da terra eu passei ela antes na manteiga de garrafa também. Os três, a banana da terra, a calabresa e a carne seca. A carne seca eu tô fazendo agora. Tá, mas muito boa essa banana da terra. O ideal é ser bem madurinha, pra ficar... Eu vou dizer uma coisa para você, Rafa. Na verdade, eu não tenho nenhuma ligação de afetividade com vamos dizer, com os pratos que tem a coisa mais doce, a coisa mais salgada. Eu não tenho, menos com banana da terra. Banana da terra é uma Agridoce para mim... Combina, eu né? Curto muito agridoce. Mas botou banana da terra, tá feito. Melhorou. Não é? Sim. Eu acho. Outra coisa também que do agridoce, que é o pirê de maçã. É comigo mesmo também. Também é muito bom. E eu não curto essas coisas de agridoce e tal, mas essas duas... Banana da terra é um... A banana a gente É um come de sonho. qualquer jeito, né? Isso fritinha. Falar de comfort food, você está falando assim? A minha avó passou para minha mãe, vou passar para você agora, quem está em casa também vai ouvir. Boa. Você pega a banana da terra, não precisa estar muito madura não. Aham. Você corta ela no meio, faz como se fosse uma barquinha, recheia com coco ralado. Que delícia. Não precisa fechar, amarrar, nada disso não. Aham. Forno, açúcar e forno. Não tem ideia. O que der eu Dos como. deuses. Depois passo mal. Bom, delícia. sobremesa. Sobremesa é uma cheesecake de paçoca. Paçoca também é uma coisa que... Bem brasileirinho Não, também. esse é um sonho dourado, paçoquinha, não? Eu quero agradecer a você. Você viu que não doeu? Eu vi. Não doeu nadinha. Nada, meu amor. Então, olha, a chefe Rafaela Homem de Melo assina a cozinha do Oca Tupiniquim, mais brasileiro impossível. Até no nome. Oca Tupiniquim, que fica na rua Fradique Coutinho, isso é na Vila Mariana. Vila Madalena. 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 Então, Fradique Coutinho, 1379, na Vila Madalena. O telefone dela é o 3031-7996. De novo, 3031-7996, Fradique Coutinho, 1379. Vou passar bem, pode ter certeza. Até já. Até já. Sabe quem é que vai provar teu prato hoje aí? O Dilon Wagner. Sim. Que honra. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Este, vamos dizer, escorpiano, porque dizem, né, que escorpião é o signo mais afim com o meu, mais ligado, que eu sou câncer. Ele atua, ele dirige, ele escreve, ele produz,
E a sua história na TV começa na década de 80 e se estende até hoje. A maior parte dela envolvendo projetos na Rede Globo, onde ele fez inúmeros papéis em novelas, minisséries. Acabamos de fazer, estava falando agora com a Cris Padiglione, e falamos de 2 novelas que ele fez. Enfim, eu vou repetir lá, que deve ter até alguma coisa para a gente mostrar. Mas ele pode ser visto nos palcos, nas telonas e ainda, isso que eu achei importante, num sólido casamento com a sua Valéria, há mais de 50 anos. Odilon Wagner, você é insuportável. Oh, querido. Tão bom te ver. Que prazer estar aqui de volta. Meu prazer. Você me abandonou, nunca mais apareceu. Pois é, muito corrido. Muito Eu corrido. Você sei. tem muitos convidados importantes aqui. Eu Não quis furar a tem. fila. Não tão importante como você sabe disso, Odilon. É. Olha, essa... Agora eu quero fazer uma correção. Fala. Casamento não é de mais de 50 anos. Mais de 40. 40. 44. 40. 50 de carreira. Aqui, ó. É. 50 de carreira. Você não tem 50 anos. É. Só de carreira. Bom, são mais de 40 anos de casório, né? É. Você mudaria alguma coisa nesses mais de 40 anos do seu convívio com a Valéria? Bom, é claro que eu acho que qualquer relacionamento, convivência é aprendizagem, né? A gente vai aprendendo. A gente ninguém nasce amando, nem filhos, eu costumo dizer. A gente aprende a amar, a gente tem um impulso inicial de amar, mas a aprendizagem, a convivência, o respeito, desenvolver esse relacionamento, eu acho que é o mais importante de tudo, né? Então, mudaria com certeza. Eu tentaria ser melhor em vários aspectos da vida, como pai, como marido, como amigo. Mas é isso, é o que temos, né? A gente tem que se aceitar para levar adiante. Lógico. Dilon, você sabe que eu acho assim, olha lá que bonitinho vocês dois. Eu acho muito engraçado, talvez até um climazinho de hipocrisia nisso. Eu não mudaria nada na minha vida. Eu mudaria tudo. É evidente. Não é? É claro, é claro. A gente não acerta, a gente vai na tentativa e erro, né? Exatamente. Assim, você fala, você acertou tudo que você fez na vida? Não, eu não fazer quase nada. Ela é resultado claro, das tentativas. até porque o acerto vem depois do erro, lógico, né? Lógico. Eu posso agradecer a sua emissora? Claro. Então por agradeço à Rede Globo Televisão por ter liberado o seu astro para que, de fato, trouxesse brilho aqui para o nosso programa. Obrigado, Globo. E eu queria dizer a você o seguinte, toda vez que eu venho aqui, eu lembro do seu Zezé. Ah, Seu meu pai! Seu fã roxo! E Adorava, meu pai, adorava o Odilon. E Engraçado isso. E né? a minha mãe, Dona Ida, que está nos vendo agora, Ida, beijo, Ida. apaixonada por você, mandou beijo para você. Obrigado, Ida, obrigado. Bom, não vamos falar sobre maldade, Odilon. Você é a pessoa mais do bem que existe. Eu achei estranho, ele me convida num programa para falar sobre maldade. Eu achei estranho. Por causa do isso. Severo, pode ser. É duro, né? Severo. Severo, o nome dizia tudo. Aí tem uns diálogos muito fortes, né? São temas importantes, né? As novelas tocam em temas importantes, né? A gente muitas vezes não gosta do que vê, não gosta do que ouve, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Um pai que não aceita o filho, não reconhece o filho. Não reconhece o filho, Essa era a história. mas no final não foi assim, não. Não. Eu sou obrigado a ver o que você faz em memória do meu pai, né? Mas o final foi... Eu não esperava. Eu não esperava aquele final. Eu acho que se não houvesse uma redenção ali familiar, ficaria esquisito, né? Porque eu acho assim, todos os tropeços, todo mundo que erra, todo mundo que peca, quando eu digo pecar, é pecar contra si mesmo, né? Eu digo assim, quando a gente faz algo de errado, você não está pecando contra ninguém, está pecando contra você mesmo, né? Com a tua integridade, né? Então, o não aceitar um filho, não reconhecer um filho é uma coisa inacreditável. Esse homem, a dureza desse homem que não conseguia aceitar esse filho, né? E o verdadeiro filho, o filho que ele tinha, que ele reconhecia como verdadeiro de sangue dele, era o filho que ele não se reconhecia nele, era um filho fraco, etc. Aquele que ele não reconhecia era aquele que ele se identificava mais. Com ele, é verdade. Você é uma pessoa tão do bem, eu não sei como é que você se inspira para poder fazer um trabalho desse. Você faz laboratório antes, você...
Você não tem maldade nem no olho. Não, entra isso- em cena, vira um bicho. Esses são olhos de amigo. Claro que a Não. gente tem. Sempre tem um lado da gente que se reflete nos trabalhos que a gente faz. Mas assim, é uma tendência sempre, talvez pelo meu tipo físico, pela maneira mais enérgica, talvez, de ser, etc. e tal, sempre os papéis são papéis mais duros, mais fortes. E, bem, na verdade, são os papéis que mais dão resultado, né? Exatamente. Porque são aqueles que causam as polêmicas, aqueles que levantam os dramas, aqueles que trazem as complicações. Então, são papéis, em geral, muito interessantes. Eu acho que cabe até uma reflexãozinha agora, porque o nosso povo, o povo brasileiro, ele confunde muito a realidade com a ficção. É. Então imagina, você depois de fazer um severo desse da vida, sair na rua. As pessoas querem bater, né? Xingam. Isso já aconteceu contigo? Já aconteceu mais no passado, Rony. Hoje não. Hoje as pessoas conseguem distinguir um pouquinho mais a coisa da ficção. Tá. Mas as pessoas continuam falando, né? Que vergonha. Como é que pode fazer isso com um filho? Nosso país, que é um país miscigenado, né? É um país onde as misturas são o que enriquecem, como essa comida que é toda miscigenada, Claro, né? claro. É o que enriquece a nossa cultura, a nossa identidade. Então, as pessoas se sentem magoadas quando veem um personagem como aquele e falam assim, mas que dureza, que homem duro, que homem incapaz de enxergar, né, por causa do tom de pele do filho ter nascido diferente, não aceita. É aquela história, né? Ele não aceita o tom de pele diferente, mas, no entanto, ele foi ter um filho com uma mulher de cor de pele diferente. Claro, Né? claro. Então, para fazer amor com uma mulher de pele diferente, serve, mas para ter o filho, não. Então, veja a hipocrisia que existe no nosso E que eu na acho nossa uma sociedade. coisa enriquecedora. Talvez, você pode contestar a nossa etnia, né? De brasileiros que somos. Mas o bacana é isso, não é? Essa mistura, esse envolvimento plural, né? Obrigado. Multifacetado. O único lugar do mundo que eu conheço, vai na 25 de março, que é uma rua aqui de São Paulo, onde os judeus convivem com os árabes de forma fraternal. Isso E não existe hoje no com mundo os inteiro. coreanos. É com os coreanos também. Agora com os é coreanos. lindo, só nós mesmo, só nós brasileiros, né? É. Agora, eu vou dizer uma coisa também, Wagner. A maldade, lamentavelmente, não está só na ficção, não. É. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que lidar, às vezes, com pessoas horrorosas, mas que cruzam os nossos caminhos diariamente. Você tem alguma fórmula para lidar com essas pessoas? Olha, Bom apetite também. Obrigado, igualmente. Olha, Rony, eu tento não me envolver, não julgar. Porque eu acho que as pessoas que têm essa coisa negativa, essa coisa mais difícil como a forma de encarar a vida, são pessoas que de uma forma ou de outra estão doentes. Elas estão fora de um equilíbrio. Está faltando alguma coisa para elas, né? Então, o Chico Xavier tem uma frase muito bonita. Uma vez eu fiquei muito impressionado com a história de uma mãe que foi, se eu não me engano, faz muito tempo, isso era a mãe do maníaco do parque, ou algo semelhante. Um homem execrado dentro da própria prisão. E essa mãe ia lá todas as semanas e fazia visita ao filho, e levava comidinha para o filho e tal. E um dia perguntaram para ela, a senhora não tem vergonha? Esse homem é um monstro e a senhora vem aqui ainda cuidar dele? E ela responde assim, eu sou a única pessoa que ele tem, que é capaz de olhar para esse com olhos de amor. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? E o Chico Xavier dizia que uma oração de mãe abre as portas do paraíso, né? E é verdade. Isso, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a pessoa, claro, a gente tem que se defender do ponto de vista, né? Sim. Eu não preciso me envolver, mas você tem que olhar para essa pessoa com não julgar. Você tem que, eu acho que o perdão é o caminho da felicidade. Aprendi com o seu fã uma coisa muito interessante. E ele teve um trabalhão. Eu achei estranhíssimo que meu pai estivesse, de certa forma, minimizando os crimes cometidos por uma pessoa bárbara dessa.
E eu disse, não tem cabimento isso, pai, pelo amor de Deus, e tal, como você pode... Ele mandou fazer para mim uma coisa muito interessante. Uma tábua comum, com uma tomada, uma ligação elétrica e três bocais, né? Três, enfim. De botar lâmpada? É. Então, com uma lâmpada preta, pintada de preto, uma com uma lâmpada cinza e uma com uma lâmpada transparente. Ele disse, pô, enfim, ligou para mim o negócio e disse, ó, esse aqui é o ser humano. Eu disse, como assim, pai? Esse aqui é preto, você não vê nada, é esse criminoso que você está falando, tal. Esse outro aqui, que é cinza, somos nós. E essa branca aqui é como meu amigo Chico, ele era amigo do Chico Xavier, que já está na santidade estática. Todos têm a mesma centelha divina dentro. Todos têm. Calei minha boca, não disse mais nada, botei a viola dentro do saco e fui embora. Nós somos criados da mesma forma, quer dizer, quando você vê uma tendência negativa numa criança, por exemplo, as crianças, nós já nascemos com tendências. Sim. E o que os pais e a sociedade, quer dizer, os pais, principalmente nessa primeira, é tentar entender E educar. e aceitar. E educar, tentar educar. Claro, tentar educar, mas aceitando o que é. Não adianta a gente negar o que é. Como pais que negam, por exemplo, a vocação dos filhos. Quantos pais não negam a vocação? O filho quer ser psicólogo e o pai quer que ele seja engenheiro. E força, porque tem e tal. Vai ser um engenheiro frustrado a vida inteira. Sem dúvida nenhuma. Então, eu estou com um negócio aqui, um estudo, que eu recebi agora da produção, que compararam gêmeos idênticos e não idênticos. E sugerem que existe um componente genético relativamente grande para o narcisismo e a psicopatia. Isso foi uma pesquisa feita aqui. Enquanto o maquiavelismo parece ser mais influenciado pelo ambiente. Você conheceu alguém que é malvado por natureza? olha, tem pessoas que têm esse... Eu não sei se é genético, eu não seria capaz de falar isso. Mas assim, eu como sou um espiritualista, eu acredito que nós já trazemos as tendências de experiências anteriores. O ser humano, o espírito é um processo de construção. Nós vamos construindo a nossa atividade, a nossa vida, a nossa história. Então nós somos hoje resultado de tudo aquilo que vivemos no passado. Inclusive o passado desta atual existência. Então, é construção. Nasce totalmente? Eu acredito que não. Nós nascemos todos, como acho que teu pai explicou muito bem. Nascemos aqui naquele breu. E a gente caminha para a luz, caminha para o esclarecimento sempre. Eu vou tentar, em 20 segundos, dizer o seguinte. A Golondrina está em cartaz no auditório do MASP, aqui na Avenida Paulista, número 1578. Estreia amanhã. Reestreia. Reestreia. É verdade, a Golondrina já teve, é verdade. E fica em cartaz até o dia 8 de setembro. Temos um espetáculo lindo, maravilhoso, comovente. É lindo mesmo. Golondrina é maravilhoso. Comovente. Sexta e sábado, às 21 horas. Domingos, às 19 horas. Com a Tânia Bondesan, Luciano Andrei, em meus 50 anos de carreira, é um dos espetáculos mais comoventes que eu já participei. Eu recomendo levar lencinho. Que é sobre aceitação. O espetáculo é sobre isso, aceitação. Obrigado, irmão, por ter vindo. Obrigado. Todo seu chegou ao fim. É claro que a gente vai se ver amanhã, à 1 da tarde. Muita coisa boa vai rolar por aqui.